Oi, meu nome é Vitória e nesse vídeo eu vou contar como foi descobrir a minha primeira gravidez. É porque eu tenho duas filhas, por isso eu disse minha primeira gravidez, porque na verdade foram duas. Então, nesse vídeo eu vou contar como foi descobrir a gravidez da minha primeira filha, que foi a Sofia. Eu tinha 17 anos, mais ou menos. Na verdade, eu já tinha 17 anos, né? Então, tava no terceiro ano, tava nos últimos meses pra acabar o ano da escola. E aí eu comecei a passar mal, senti muita dor de barriga, ter febre, muita dor de cabeça. E aí a minha mãe disse, toma leite de magnésio, que é bom pro estômago. Só que na época minha mãe não morava comigo direito. Porque assim, ela morava em Santos. Ela não morava lá, mas ela trabalhava como cuidadora para uma senhora. Então ela passava de segunda a sexta na casa dela e vinha sábado e domingo para casa. Então eu ficava sozinha a maior parte do tempo, porque meu irmão morava embaixo. Eu ficava sozinha lá em cima e passava mal e não comia quase nada. E aí a gente sabe, né, quando a gente tá grávida, mas a gente nunca quer assumir, principalmente quando a gente tem 17 anos. Eu sentia que eu tava grávida, mas eu queria como é que eu posso dizer? Me autoconvencer de que eu não estava. Só que aí foram se passando os dias, aí meu namorado, que na época nem era meu namorado, porque a gente namorava, terminava e a gente só tava de casa, sabe, de rolinho. Aí, sabe, tendo aquelas recaídas. Aí ele falou assim, acho melhor você ir fazer um teste, vai num posto. Aí eu chamei uma amiga minha, a Samira, e aí eu falei, você pode ir no posto comigo? Porque eu acho que eu tô grávida, eu queria fazer o teste e eu não queria ir sozinha. Aí ela falou, não, eu vou sim, claro que eu vou. Aí eu me arrumei, era mais ou menos uma e meia eu saí de casa. E o posto era perto da casa dela, eram uns 20 minutos da minha casa. Aí eu fui, encontrei com ela lá, só que quando a gente chegou lá, não tava fazendo. Só ia começar a fazer o teste de gravidez às 4 horas da tarde. E era muito tempo pra mim esperar lá. Aí a gente foi pra casa dela, eu mandei mensagem pra uma amiga minha, gente, eu tô olhando pra lá porque a Sofia tá ali. E aí eu tô vendo os pezinhos dela, que ela tá sentada no sofá. Então, se vocês ouvirem uns tch, é ela. Ela falando alguma coisa. E eu tô aproveitando pra gravar agora, porque a Clara tá dormindo, que é a minha segunda filha. Minha outra filha, ela tá dormindo. Então, se eu estivesse gravando pra ela acordar disso aqui, seria um caos. Nem ia dar pra gravar. Então, aproveitei que ela foi dormir e vim gravar. Mas voltando. Aí eu fui pra casa dela. Ela foi fazer, acho que foi um bolo ou foi uma torta, eu não me lembro. E aí eu mandei mensagem pra outra amiga minha, que é a Bruna, e ela tava grávida acho que de 8 ou 9 meses, mais ou menos. E aí eu falei pra ela, fui fazer o teste e tal, só que aqui não tá fazendo, só depois das 4. Aí ela, então vamos lá vamos em outro posto, que ficava a 40 minutos andando. E tava um sol de 80 graus. E a menina tava toda inchada por causa da gravidez. E ela tava com a barriga enorme, e os pés delas estavam enormes, e eu com medo da menina parir na rua. E aí fomos, eu, a Samira, a Bruna e o namorado dela na época, né? E aí a gente foi lá e adivinha, não tava fazendo teste também. Tranquilo. E aí, o que a gente faz? Aí a Bruna falou, vou ligar pra minha tia, que ela é enfermeira, naquele primeiro posto que a gente foi, e vou ver se ela faz. Aí ela ligou, a tia dela falou assim, não, pode vir que eu passo ela, faço sim, sem nenhum problema. Aí voltamos num sol de 80 graus, a menina pra parir o Johnny no meio da rua, que é o filhinho dela. E eu cagada de medo, achando que ela ia ter a criança ali, a Samira também, mas graças a Deus não teve, deu tudo certo. Chegamos no posto, aí a enfermeira, no caso a tia dela, obrigada tia que deixou eu passar lá na frente das pessoas pra poder fazer o teste. E aí ela falou assim, você vai pegar, vai fazer xixi nesse potinho e vai trazer ele pra mim. Aí eu entrei na sala com a enfermeira e aí os meus amigos ficaram do lado de fora me esperando. Então, eu fui, fiz xixi no potinho, entreguei o potinho pra ela e ela colocou o exame dentro do potinho. E aí, minha cabeça tentando me convencer de que eu não estava grávida, mas no fundo eu já sabia que eu estava grávida. Aí eu entreguei pra ela, ela colocou lá
E aí a única coisa que ela falou foi: parabéns, você está grávida, vamos começar o seu pré-natal? Aí eu já não sabia onde enfiar meu ser, não é nem a minha cara, é meu ser. Aí eu falei: não, tá errado, eu tô menstruada, porque detalhe, eu estava menstruada, tanto que o xixi no potinho saiu até vermelho. Aí ela: não, você tá grávida. Assim, falso positivo acontece, mas falso negativo é muito raro. Aí ela colocou outro exame lá dentro do xixi positivo. Aí eu tenho duas reações quando eu fico extremamente nervosa. Ou eu choro pra caramba, ou eu dou muita risada. E aí eu comecei a rir descontroladamente. E aí quando eu saí da sala, eu estava rindo tanto que aí todo mundo ficou: ai, tá bom, ela não tá grávida. Ai, que maravilha, ela não tá grávida. Só que eu fiz assim. Aí todo mundo: meu Deus, ela tá grávida. E agora o que a gente vai fazer? Aí ficou todo mundo muito desesperado. Eu nem sabia onde enfiar a minha cara, meu ser, o que eu ia fazer da minha vida. 17 anos, vida financeira, vida estabilizada, não tinha. Não tinha vida financeira, não tinha vida estabilizada, não tinha nada. Fomos embora, a Samira foi pra casa dela porque tinha algumas coisas pra fazer e como eu não queria voltar pra casa, porque eu não queria encarar meu irmão, eu fui pra casa da Bruna. E aí almoçamos lá, e aí ela... E eu super nervosa, suando frio, e ainda mais com aquele calor, eu tava atordoada. E aí a gente entrou no quarto dela, assim, né? Tinha o bercinho do Johnny, as malas, um monte de coisa de criança, e eu assim... Meu Deus! Aí ela: ai não, tentando me acalmar, vai ser bom, vai ser tranquilo, olha como é bonitinho, ai, vai ser maravilhoso, você vai ficar com um barrigão igual o meu. E eu assim... E eu querendo esganar ela, porque eu tava muito nervosa e ela tentando me acalmar, só que do jeito que ela tava tentando me acalmar, eu não tava conseguindo ficar calma. E aí eu voltei pra casa, depois que a gente almoçou, era mais ou menos umas... A gente almoçou, era umas 5 horas da tarde. E eu fiquei na casa dela até dar o horário de ir pra escola. Fui pra casa correndo, peguei a mochila e fui pra escola. Aí eu cheguei lá, encontrei com uma amiga minha, a Lê, contei pra ela, porque eu não aguentei a minha língua, e a gente compartilhava muita coisa, a gente era muito amiga. E aí eu contei pra ela, ela ficou super nervosa, que nem eu. Ela ficou com medo, sabe? Ela ficou preocupada, ela ficou... Mas ela tava me apoiando. Não, vai dar tudo certo. Você vai ser uma ótima mãe. A criança vai ser linda. E não sei o quê. Aí eu falei: ai, né? Vai. Vai mesmo. Aí voltei pra casa e... O que acontece? Já subi direto. Só que tava tendo churrasco na minha casa. Era quinta-feira. E aí meu irmão fez um churrasco com os amigos dele e falou assim: chama o Douglas. Aí eu falei: né? Tem que chamar. Aí eu liguei pra ele e eu falei: vem pra cá. Aí ele falou: não, tô cansado, eu nem cheguei de serviço ainda. Aí eu falei pro meu irmão: ele não vai vir. E eu queria que ele fosse pra que eu pudesse contar pra ele. Só que ele tava: não, eu não vou, não vou. E aí o Ricardo ligou pra ele, que é meu irmão, e falou: não, mano, cola aí, vai ter uns amigos e tal, a gente vai assar uma carne. Aí ele falou: não, beleza, eu vou. E aí ele chegou lá, e eu fiquei lá em cima, ó, no meu quarto, esperando ele subir pra mostrar o teste pra ele, pra gente poder conversar, porque ele não sabia ainda. Só os meus amigos que foram comigo sabiam. Eu não queria contar isso pra ele por telefone. E ficou. Eu fiquei acho que uns 40 minutos lá em cima e ele não subia. Aí eu falei: o jeito é descer, né? Aí eu desci e aí meu irmão tava bebendo alguma coisa que eu não lembro o que era. E eu não bebo, só que eu sempre experimento pra saber o gosto das coisas. Aí ele falou assim: bebe esse aqui, Vi. Aí eu falei: não quero. Aí ele: então tá, né? Aí o Douglas: você não vai experimentar? Eu falei que eu não posso. Aí ele: não pode? Eu não posso. Aí ele: ué, por que não? Aí eu fiz assim. Aí ele: não entendi. Eu: pronto. Ele arregalou os olhos desse tamanho, ficou pálido,
E dava pra ver, tá escrito na testa dele que ele tinha entendido. Aí comemos o churrasco, ficamos lá embaixo com as pessoas que estavam lá. E aí subimos pra dormir. Geralmente ele dormia no meu quarto e eu dormia na cama da minha mãe. Aí eu sentei na cama da minha mãe, aí ele falou assim, é verdade isso que você falou? Aí eu peguei o teste, mostrei pra ele, se não é daquela sua amiga que tá grávida? Falei, não, não é, é meu. Aí expliquei tudo que aconteceu no dia, contei que eu fui com a Samira, com a Bruna, o que aconteceu. Aí ele falou... Na verdade ele não falou nada. A reação dele foi simplesmente entrar em pânico e chorar. Toda a reação de dar risada, de entrar em choque e rir que eu tive dele foi entrar em choque e chorar. Ele chorou tanto, mais tanto, que soluçava e no chão do quarto fez uma pocinha de água, de tanto que ele chorava. E eu, não, vai ficar tudo bem. Não, a gente vai ser muito feliz. Essa criança vai vir para abençoar a gente. E tudo que era para ele estar fazendo comigo, eu estava fazendo com ele. Que era acalmar ele, que era tentar deixar ele mais calmo, mais tranquilo. Eu estava fazendo com ele. Não ele estava fazendo comigo. Você acredita? Meu, sério. Aí eu falei, não, hoje eu não vou dormir na cama da minha mãe. Tinha um colchão na minha casa, eu peguei o meu e o dele, coloquei no chão do meu quarto, forrei, deitei com ele e ele ainda estava chorando. E eu rindo, de nervoso, mas eu tava, não, vai ficar tudo bem, não precisa você chorar, e não sei o quê. E eu tava achando que ele tava chorando porque ele não queria assumir essa criança. Só que eu tava tipo, não, não chora, vai ficar tudo bem. Aí fomos deitar e aí no meio da noite eu senti ele mexendo, sabe, na minha barriga assim, fazendo carinho e tal. Aí eu tava acordada, só que eu não queria que ele soubesse que eu estivesse acordada. Se ele estiver vendo esse vídeo agora, ele sabe. E ele passava a mão e ficava, então tá. E eu, então tá. E foi assim que eu descobri. Só que pra contar pras nossas famílias foi muito... Porque a família dele é totalmente evangélica, assim, sabe? Muito religiosa, muito evangélica, muito Deus. E aí eu pensei, meu, eles vão matar a gente porque... Claro que eles sabiam que a gente tinha relações, né? Acho que tava na cara. Ou não. Pelo menos a minha família sabia que a gente tinha. Eu não sei a dele, se soubesse, se sabiam ou não, mas acho que sabiam. Só que não éramos casados e pra eles tem que, tipo, casar primeiro, ter filho depois. Na verdade, pra todo mundo, né? Devia ser uma... Não é uma regra, mas a gente devia pelo menos primeiro fazer muitas coisas antes de ter filhos. Não que ter filhos é uma coisa ruim, na verdade, na minha vida, ter filhos foi uma coisa maravilhosa. A gente conquistou muita coisa a partir da gravidez da Sofia. A gente cresceu muito. Tanto é que hoje nós moramos juntos, já faz quase 4 anos que a gente mora junto. Numa casa, a gente mora de aluguel, a gente não mora com ninguém, a gente não depende de ninguém. E pra nós, ter filho nos trouxe aonde nós estamos hoje. Porque eu acho que se a gente não tivesse tido a Sofia, nós nem estávamos mais juntos. Porque a gente nem namorava. A gente tava só de casos e rolos, porque a gente namorava, e aí a gente terminou, e a gente tava tendo recaída, e eu descobri que eu tava grávida, e depois a gente voltou, entendeu? Então acho que hoje nós não estaremos juntos. Mas pra mim contar a reação dos nossos pais, da nossa família, amigos e afins, vai ser em outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Se vocês quiserem, vocês deixem o like aí, comentem aí embaixo, que eu vou trazer já já esse vídeo. Realmente só não vou fazer nesse, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e muito cansativo de assistir. É isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e fiquem com Deus. Fala, se inscreve aí, gente. Se inscreve aí, gente. No canal da mamãe. No canal da mamãe.
Fala, eu sou a Sofia. Eu sou a Sofia. Manda beijo. Fala, deixa seu like. Deixe seu like. Tchau. Tchau.